nessa noite, tarde e noite de domingo, dia 28 de março, onde a gente eleva o pensamento a Deus, nosso Pai, nosso Criador, pedindo uma inspiração, Senhor, para estes momentos de estudo, para estes momentos onde a gente vai refletir sobre a proposta da mediunidade com Jesus. Nós conhecemos o fenômeno mediúnico indistintamente, mas qualificado com a presença da espiritualidade superior, nós estamos aprendendo agora. O que eles podem nos orientar e incentivar, e o seu campo de ação em nossas vidas. Nós te pedimos, Senhor, que possa continuar nos abençoando, continuar nos direcionando, para que não tenhamos uma ideia confusa sobre o fenômeno mediúnico, que possamos entender a sua profundidade, até onde ele pode nos ofertar algo de bom, e a nossa própria responsabilidade ao lidar com ele, para que possamos purificar as nossas intenções, dando à mediunidade o espaço certo que ela desceu para ser, junto a nós, um dom que nos faculta caminhar em direção ao mais alto. Abençoe-nos, Senhor, dai-nos a instrução, a compreensão para o estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Tarcísio. Oi. Antes de você começar o estudo, se você me permitir, claro. Eu gostaria de ler um poema hoje que eu recebi. Sim. E não é grande, não, é pequeno, mas é muito interessante. Se você me permitir eu ler. Com certeza, estamos... Aí veio para mim assim, e pensar que esse poema foi escrito em 1869. O título dele é Curar. E as pessoas ficaram em casa e leram livros e ouviram música e descansaram e se exercitaram e fizeram arte e brincaram e aprenderam novas maneiras de ser. E pararam e ouviram fundo, alguém meditou, alguém orou, alguém dançou, alguém conheceu sua sombra e as pessoas começaram a pensar de forma diferente e as pessoas se curaram. E na ausência de pessoas que viviam de maneiras ignorantes, perigosas, sem sentido e sem coração, até a terra começou a se curar. E quando o perigo terminou e as pessoas se encontraram, lamentaram pelas pessoas mortas e fizeram novas escolhas. E sonharam com novas visões e criaram novos modos de vida e curaram a terra completamente. Um poema de Kathleen O'Meara, 1839-1888. Retrata exatamente... Que mensagem que ela nós deixou. Agora, tá? Com certeza, parece que ela estava, visualizando a nossa realidade para escrever. Que bom. Exatamente. Obrigada por me deixar ler, tá? Nossa, a gente aprende muito com um poema desse, porque realmente faz a gente refletir, e ela dá um prognóstico bonito no final, né? Que até a terra se curou. Olha aqui, que profundidade nisso. Se a gente modificar a nós mesmos, com certeza a gente vai, a gente vive num mundo de projeção, nós vamos começar a projetar um mundo melhor. Esse é um ensinamento também da doutrina espírita. Já vai para quase 200 anos que foi escrita. E está extremamente pontual com a nossa realidade. Exatamente. Muito bom, Ângela, muito obrigado. Falou. Então, nós vamos dar sequência ao estudo do capítulo 20, Mediunidade e Oração. É um capítulo muito interessante, porque quando a gente passa por alguma dificuldade e busca ajuda espiritual, em algumas vezes a gente quer uma solução para a nossa dificuldade. Eu estou obsidiado
eu quero uma solução. Eu estou com dificuldade financeira, eu quero uma solução. Eu estou com uma dificuldade emocional, eu quero uma solução. E eu toquei nesses 3 pontos porque são os mais peculiares, os mais comuns que chegam aos médiuns, numa ânsia de se libertar da dificuldade. Ainda hoje eu recebi uma ligação de uma pessoa que passa por um processo de dificuldade espiritual, num processo longo de obsessão. E essa pessoa me falou assim, mas não há um meio de me libertar de uma vez por outra? Eu falei, infelizmente, não existe uma fórmula mágica. A fórmula mágica é a evangelização do ser. É a compreensão que aquele que nos cobra, com certeza, é alguém que nós devemos. Ele não nos cobra por acaso. Ele não nos escolheu a esmo. Ele, tendo uma dívida a ser quitada para com ele, veio cobrar. E a gente não vai expulsá-lo, já que somos nós os devedores. Nós vamos acolher, negociar essa dívida em parcelas de perdão e compreensão, de atitude e boa vontade, de mudança de comportamento, até que ele possa ver em nós uma nova disposição e aí sim deixar de cobrar, aceitar o perdão como uma quitação. Não é fácil o processo obsessivo, mas não há uma fórmula mágica, não há uma oferenda que se faça para que os espíritos removam da nossa frente situações que chegam até nós para fazer-nos crescer, para fazer-nos progredir espiritualmente. E a nossa irmã Anésia vive uma situação dessa. Ela está com um companheiro agora, completamente envolvido por uma nova pessoa, por uma nova companhia, por uma nova mulher, que não respeita as dores do seu lar, a mãe quase a desencarnar, as dívidas da hipoteca da casa, a educação das 3 filhas que acaba ficando sob a responsabilidade dela, e ela, médium, trabalhadora da instituição espírita, começa a se desequilibrar num pensamento de vingança, num pensamento de perseguição, de ser totalmente, prejudicada por essa situação, de estar sofrendo injustamente, já que o companheiro é que agora era a sua maior preocupação. Então, ela está ali, diante da filha e da mãe doente, o companheiro saiu, foi encontrar com os seus compromissos agora, mais imediatos, aquilo que mais dá valor. As 2 filhas mais velhas não puderam ficar para o culto, alegaram que tinham um aniversário de uma outra amiga que também trabalhavam juntas, e permaneceu apenas ela, a filha mais nova, Márcia, e a senhora prestes a desencarnar. Então, nós paramos justamente nesse ponto, onde Dona Nésia começa a orar para fazer uma leitura, uma abertura do culto no lar. E a oração faz com que ela modifique intimamente. Vamos lembrar lá atrás do trabalho do passe. Abaixo de toda construção física e perispiritual, abaixo de toda construção orgânica, celular e atômica, está a energia mental, está o ser espiritual. E a prece faz com que o ser espiritual modifique a sua vibração, modificando as bases mais internas, mais íntimas da construção que ora se expressa como a nossa personalidade. Naturalmente, ela vem modificando todas as suas estruturas, iluminando-se, ao passo que várias entidades são atraídas para o lar de Anésia naquele momento. Espíritos que estão perdidos em busca de uma luz que possa clarear seus caminhos e que possa direcionar a sua caminhada. André Luiz faz uma
uma colocação interessante que tanto a entidade, filho, né, daquela senhora que está ali prestes a desencarnar, deixa eu pegar aqui o nome dela, Dona Elisa, né? E também essas entidades atraídas pela prece, eles não registravam a presença nem de Hilário, André Luiz e Aulos. Eles apenas reencontravam os encarnados e o seu próprio grupo, porque estavam numa dimensão de vida, mesmo espiritual, muito próxima da vida material. Então, eles não conseguiam sequer perceber os espíritos um pouco mais elevados do que eles que ali estavam. Então, Aulos começa a explicar. São companheiros que trazem ainda a mente em teor vibratório idêntico ao da existência na carne. Têm as mesmas preocupações, têm as mesmas necessidades. Então, esses espíritos têm fome, têm sede. Esses espíritos têm necessidades biológicas, porque eles estão no mesmo padrão da vida material. Eles não conseguiram fazer a transição da desencarnação. Houve a morte do corpo físico, mas eles estão vivendo naquela mesma dimensão terra-terra. Sequer se apegaram à prece, elevaram, se prepararam, se educaram para a vida espiritual. Na fase em que estagiam, já que é um período, é um estágio, mais depressa se ajustam com o auxílio dos encarnados. Porque como eles estão sem perceber os desencarnados, eles dependem de quem? Daqueles que eles enxergam. Então é natural que no nosso culto no lar, quando nós estivermos fazendo uma leitura, espíritos que estão nessa fase sejam atraídos. Acende-se uma luz na dimensão que eles podem enxergar, e eles vêm como as mariposas buscando, né, uma ânsia, um caminho novo, uma orientação para a realidade que estão vivendo, em cuja faixa de impressões ainda respiram. Quantos se encontram em semelhante estado dentro do raio de ação das preces de nossa amiga? Recebem o toque de espiritualidade que emana do serviço dessa natureza e, quando sensíveis ao bem ou sedentos de renovação interior, dão pressa em responder ao apelo de elevação que os visita, aderindo à oração, de cujo sublime poder recolhem esclarecimento e consolo, amparo e benefício. Diante deste parágrafo, nós não vamos fazer mais os nossos cultos em casa sem lembrar dos desencarnados. Que no momento final, naquela prece de encerramento, a gente peça, Senhor, que a espiritualidade acolha esses espíritos que aqui estão, estes nossos irmãos sem esclarecimento, como nós também ainda somos, que ainda não sentiram a dimensão da vida espiritual que os aguarda, porque nós não estamos tendo a dimensão da presença deles, mas eles ali estão, sedentos alguns desta passagem. E o nosso culto no lar pode ser para eles uma porta que se abre para uma dimensão maior de vida. Quanto valor num insignificante ato de fé. O assistente afagou a fronte de Hilário e concordou, sim. O homem terrestre criou enormes complicações ao seu caminho. Contudo, a morte constrange-o a regressar aos alicerces da simplicidade para a regeneração da própria vida. Nós vamos construindo, né, fortalezas de bens, fortalezas de propriedades que não nos pertencem. E quando vem o sopro renovador da morte, nós voltamos no nosso princípio, onde somos apenas a individualidade e nada carregamos nas mãos para alçar voo à espiritualidade. Então, nós voltamos a depender totalmente
da realidade da vida, que é a vida espiritual. A essa altura, a Nésia, a nossa companheira, médium do trabalho da Casa Espírita, abriu o precioso livro de meditações evangélicas, acreditando agir ao acaso, mas o tema, em verdade, foi escolhido por Teonília, que lhe vigiava bondosa os movimentos. Então, vamos começar a voltar ao problema de Anésia. Ela está sofrendo um processo de traição, de abandono, de tristeza, de amor não correspondido, de baixa autoestima. Então, humildemente, nesse sofrimento, ela pede ajuda. Os espíritos começam a ajudá-la neste momento, na escolha da leitura do culto no lar. Ela sequer pensou nessa possibilidade. Mas qual que é o tema da leitura que cai para ela? Olha, com surpresa, a dona da casa notou que o texto se reportava à necessidade do trabalho e do perdão. Então, ali ela já teve a resposta. Se ela fosse na casa espírita e pedisse, eu preciso de uma orientação para a minha vida, meu companheiro está nos abandonando, minhas filhas estão sob a minha responsabilidade, estamos vivendo em dívida, o que nós devemos fazer? Aí, abre-se o Evangelho e vem a leitura, trabalho e perdão. Pode ser que a pessoa não queira essa resposta. Naquele momento, a leitura surpreendeu ela, mas ainda não foi a resposta que ela buscava. Dócil, correspondendo à influenciação da mentora espiritual, a esposa de Jovino começou a falar sabiamente sobre os impositivos do serviço e da tolerância construtiva em favor da edificação justa do bem. Olha o que a doutrina espírita nos faz, nós falarmos aquilo que nós mesmos precisamos. Quantas palestras são feitas e o orador é aquele que mais precisa daquela mensagem. Ele precisa refletir, ele precisa absorver, viver aquela proposta. Ali ela está sendo conduzida a falar sobre trabalho e perdão, sofrendo um grande trauma emocional dentro do lar. A voz dela, fluente e suave, transmitia sem que ela mesma percebesse o pensamento de Teonília, que com isso buscava socorrer-lhe o coração atormentado. Olha o que a mentora espiritual, a sutileza do trabalho. Ela pediu ajuda, no momento do culto no lar, abre a leitura, a ajuda era para ela. Tudo aquilo que ela estava falando e explicando para a filha e para a mãezinha semi-inconsciente, era para ela a resposta. Era a forma que a mentora espiritual tinha de dar-lhe um alento. Lembrando a pergunta de Lário lá no capítulo passado. Então, a mediunidade não vai resolver problema de ninguém? Não. Ela vai dar força para que você resolva o seu próprio problema. Numa pausa mais longa, Márcia reparou com inteligência. Continue, mãezinha, continue. Tem a ideia de que nos achamos à frente de enorme multidão. Então, ela tem uma percepção, na sua ingenuidade, dos seus 14, 15 anos, que aquele ambiente havia se dilatado, que diversas almas estavam ali também necessitadas daquela orientação, daquela leitura. E sem refletir que estava pregando, acima de tudo, para si mesma, Anésia adiantou. Sim, minha filha, estamos sozinhas porque a vovó fatigada não nos ouve. Isso, porém, é só na aparência. Muitos irmãos desencarnados, de certo, permanecem aqui conosco e acompanham o nosso culto de oração. A mãezinha ali, semi-inconsciente, acompanha em espírito. O irmão preso à cabeceira da cama, mesmo com toda a sua perturbação mental, absorve a proposta. Todos os espíritos que foram
atraídos pela vibração da sua prece, bebem aquelas informações e fazem reflexões maiores, o que dá à espiritualidade campo para resgatá-los, tudo numa leitura de uma página de reflexão, mas feita com disciplina, com alegria, com postura otimista, mesmo estando em dificuldade, mesmo estando em sofrimento. E prosseguiu nos comentários que efetivamente acendia um novo ânimo nas almas presentes, ávidas de luz, tanto quanto sequiosas de paz e refazimento. Então, o culto no lar é um trabalho para nós encarnados e para todas as almas que são atraídas em busca daquela reflexão. Terminada a tarefa, Márcia despediu-se da mãezinha com um beijo. O serviço escolar da manhã exigia repouso mais cedo. Depois de afetuosas recomendações da menina, viu-se Anésia a sós com a genitora semi-inconsciente. Acariciou-lhe o rosto pergaminhado e pálido. Acomodou-lhe a cabeça suarenta nos travesseiros e estirou-se ao lado dela, como que procurando pensar. Aulus fez significativo gesto a Teonília e exclamou: este é o momento exato. Este é o momento que nós temos como agir em benefício dela. Ela fez uma preparação com o Evangelho, saiu daquela aflição aguda, daquela dor de estar sendo abandonada naquele momento pelo companheiro. Falou sobre o perdão e o trabalho. E agora começava a tentar digerir isso tudo. Então, eles aproveitaram esse momento e cuidadosamente começaram ambos a aplicar-lhe na cabeça os passes, concentrando energia magnética ao longo das células corticais. Anésia viu presa de branda hipnose que ela própria atribuía ao cansaço e não relutou. Em breves instantes, deixava o corpo denso na prostração do sono, vindo ao nosso encontro em desdobramento quase natural. E aí começa o trabalho que a espiritualidade pode fazer em benefício do atendimento para a nossa irmã Anésia. Não pareceu, contudo, tão consciente em nosso plano quanto seria de desejar. Centralizada no afeto ao marido Jovino, constituía-lhe obcecante preocupação. Reconheceu Teonília e Aulus por benfeitores e lançou significativo olhar de simpatia. No entanto, mostrava-se atordoada e aflita. Naquele momento, fora do corpo físico, tem alguns lampejos da libertação espiritual. Ela começa a pensar no companheiro fora de casa. Queria ver o esposo, ouvir o esposo. O assistente deliberou satisfazê-la, e, amparada pelos braços da admirável amiga, tomou a direção de que lhe pareceu acertada, como quem possuía de antemão todos os dados necessários à localização do marido. Olha que interessante isso. Há entre os dois, entre os cônjuges, entre os companheiros, que convivem, algum tempo junto, uma afinidade a ponto de, em espíritos, se encontrarem sem nenhuma dificuldade. Então, ela, tão logo, aspira a encontrar, Teonília dá os braços a ela, para que pudessem volitar naturalmente, e ela sai e, naturalmente, ela o encontra por uma ação magnética do seu próprio sentimento. Aulus explicou que as almas, quando associadas entre si, vivem ligadas umas às outras, pela emanação magnética, superando obstáculos e distâncias. Nós vamos ver esse mesmo fenômeno no próximo capítulo, quando a Nossa Senhora aqui, que está doente, eu toda hora esqueço o nome dela, eu vou voltar aqui, a dona... Gente, cadê o nome dela?
A mãe da Dona Nésia, ela vai desencarnar no próximo, Dona Elisa, no próximo capítulo, e ela sente vontade de rever uma irmã que morava distante. É uma irmã, mas há uma ligação magnética. E ela vence distâncias e vai rever a irmã antes de se libertar totalmente. Em vasto salão noturno de um clube, surpreendemos Jovino e a mulher que se fizera a nossa conhecida pelos fenômenos telepáticos, pelas aparições, pelas formas, pensamentos que Jovino alimentava no lar e que contribuía para o desequilíbrio emocional e físico de Anésia. Integrando um grupo alegre em atitude de profunda intimidade afetiva. Então, o que Aulos está falando? Ele convivia com essa nova companheira agora em profunda intimidade afetiva. Ele estava se entregando a um novo relacionamento, sem, contudo, desfazer do relacionamento anterior. Rodeando o conjunto, diversas entidades estranhas para nós formavam um vicioso círculo de vampiros que não nos registraram a presença. O problema da sintonia, novamente. Todo lugar onde há o consumo de bebidas que levam ao vício, o consumo de outras drogas sociais, onde há uma falta de comprometimento com a dignidade superior, é um lugar ventilado por espíritos inferiores. E estes espíritos inferiores formam ciclos viciosos, porque ali sustentam o alcoolismo, ali sustenta o tabagismo, ali sustenta o sexo livre e irresponsável. Então, nesses lugares, nesses clubes, nesses bares, com certeza há uma colmeia, há uma sociedade de espíritos que convivem com aqueles que ali frequentam. O anedotário menos edificante prendia as atenções. Ao defrontar o companheiro em que se achava, na posição em que se achava, Anésia desferiu doloroso grito e caiu em pranto. Seguida por nós, recuou ferida de aflição e assombro, e tão logo nos vimos na via pública, bafejando pelo ar leve da noite, o assistente abraçou a paternal. Aí começa um trabalho que talvez a gente não entenda de imediato. A forma com que Aulos trabalha em Anésia a questão da traição do companheiro. Notando-a mais senhora de si mesma, embora o sofrimento lhe transfigurasse o rosto, falou com extremado carinho. Minha irmã, recomponha-se. Você orou pedindo assistência espiritual. E aqui estamos trazendo solidariedade. Reanime-se e não perca a esperança. Isso é orientação de espírito superior. Aí a gente lembra das orientações de Emmanuel com Chico, qualquer momento de fragilidade, Emmanuel era o primeiro a corrigir-lhe a postura mental. Aí vai falar assim, nossa, mas ele não está vendo a dor que ela está sentindo? Vamos entrar no desdobramento aí do assunto. Aí ela questiona, mas esperança? Né? Clamou a pobre criatura em lágrimas. Fui traída, miseravelmente traída. E o entendimento entre os dois prosseguiu comovente e expressivo. Aí Aulos pergunta, traída por quem? Por meu esposo, que falhou aos compromissos do casamento. E Aulos continua, mas você admite, porventura, que o casamento seja uma simples excursão no jardim da carne? Casamento é uma união de seres que vão ser felizes para sempre. Isso é conto de fadas. Isso é romance que a gente lê em livro, que a gente assiste em filme. Casamento é convivência de almas
em dificuldade evolutiva. Isso é teoria. A prática é viver uma situação dessa. E aplicar a teoria na prática é o crescimento espiritual. Supôs, continua Aulus, que o matrimônio terrestre fosse apenas a música da ilusão a eternizar-se no tempo. Minha amiga, o lar é uma escola em que as almas se reaproximam para o serviço da sua própria regeneração, com vistas ao aprimoramento de que nos cabe apresentar de futuro. Você ignora que os educandários haja professores e alunos? Desconhece que os melhores devem ajudar os menos bons? A interlocutora, chamada Brios, sustou a lamentação. Ainda assim, após fitar nosso orientador com estranhada confiança, alegou triste. Mas Jovino, e Aulus cortou a frase, acrescentando, esquece-se de que seu esposo precisa muito mais agora de seu entendimento e carinho. Pega essas duas palavras, entendimento e carinho, e volta na leitura do Evangelho, trabalho e perdão, para nós entendermos como que a espiritualidade trabalha afinada com a própria doutrina espírita, desde que seja uma espiritualidade superior. Quantos que não falariam, não, nós vamos fazer um trabalho para tirar a mulher da vida de Jovino, para ele voltar para casa? Isso não acontece. Os espíritos superiores não se dispõem a romper o livre-arbítrio, nem o Criador derroga essas leis. Se nós decidirmos hoje acabarmos com a existência física num ato lastimável, o Criador vai mover recursos infinitos para tentar nos despertar da ideia, mas não vai impedi-la, porque respeita o livre-arbítrio. E assim trabalham os espíritos superiores. Nem sempre, continua Aulus dizendo para ela, a mulher poderá ver no companheiro o homem amado com ternura, mas sim um filho espiritual, necessitado de compreensão e sacrifício para erguer-se, como também nem sempre o homem conseguirá contemplar na esposa a flor de seus primeiros sonhos, mas sim uma filha do coração, a requisitar-lhe tolerância e bondade, a fim de que se transfira da sombra para a luz. É a visão dos espíritos de quem enxerga não só o ato, mas todas as circunstâncias que envolvem o ato, desde o passado reencarnatório aos processos de desilusão e enfraquecimento do caráter e a própria projeção do crescimento espiritual. Anésia, o amor não é tão somente a aventura rósea e doce do sexo perfeitamente atendido. É uma luz que brilha mais alto, inspirando a coragem da renúncia e do perdão incondicionais. É um favor do ser e dos seres que nós amamos. Jovino é uma planta que o Senhor lhe confiou às mãos de jardineira, e compreensível que a planta seja assaltada pelos parasitas ou pelos vermes da morte. Todavia, nada há mais a recear se a jardineira está vigilante. É muito difícil para ela nesse momento. Seus sonhos, de esposa corrompido, a atenção do esposo direcionado para a nova companheira e escutar a realidade, a visão espiritual do casamento. Nesse ponto, das belas palavras do instrutor, a mãezinha de Márcia voltou-se para ele à maneira de uma doente, agarrando-se ao médico e rogou em voz súplice. Sim, sim, reconheço, entretanto não me deixe sozinha. Sinto-me atribulada. Que fazer da mulher que o domina? Nela vejo a perturbação e o fel de nossa casa. Assemelha-se a um espírito diabólico, fascinando-o, destruindo-o.
E Aulos, novamente, torna a corrigir o pensamento. Não se refira a ela assim, com palavras amargas. É também nossa irmã, vitimada por lastimáveis enganos. Será que a gente consegue enxergar irmãos nas pessoas que nós não gostamos? Ah, eu não gosto dessa personalidade, mas é meu irmão. Mas foi Deus quem criou. E no livro Minutos de Sabedoria, do nosso professor, né, Carlos Pastorino, ele traz uma leitura que diz que tudo e todos são criações de Deus. Se eu não consigo amar a todos, eu não consigo amar a Deus, porque eu não amo a porção de Deus que enxerga o mundo através dos olhos dos meus desafetos. É uma visão muito complexa, muito holística, né? Que Deus se manifesta nas flores, que Deus brilha e ressoa nos minerais, age com os animais, realiza a conquista nos homens. E quando o nosso sentimento passa a acoplar todos os membros, todas as unidades evolutivas da criação, eu passo a amar a Deus. É isso que ele está falando para ela. Por mais que hoje ela tenha a afeição do esposo, a afeição que lhe falte, ela não é um espírito diabólico, ela é sua irmã, ela é nossa irmã. E aí, a Nésia pergunta, mas como aceitá-la? Percebo-lhe a influência maligna. Parece uma serpente invisível trazendo consigo o pavoroso monstro para junto de nós. Nosso templo doméstico, por isso, transformou-se num inferno em que não mais nos entendemos. Tudo agora é fracasso, desarmonia, insegurança. Que fazer de semelhante criatura? Ela perguntou, né? E aí Aulos responde: compadecemo-nos dela, terrível ser-lhe-á o despertamento. Aí ela pergunta: compaixão? É. E que outra melhor represália senão essa? Não seria mais justo situá-la na reparação dos próprios erros? Não seria mais certo relegá-la ao lugar escuro que merece? Aulos, porém, tomou-lhe a destra inquieta e esclareceu: abstenhamo-nos de julgar. Consoante a lição do mestre que hoje abraçamos, o amor deve ser a nossa única atitude para com os adversários. A vingança, Anésia, é a alma da magia negra. Gravem essa frase. A vingança é a alma da magia negra porque o pensamento, o sentimento de revolta, de revide, de desforra, de atitude no mal, é um dardo ferino que pode destruir, que pode destroçar. Toda vez que a gente pensa em vingar, em prejudicar alguém, nós estamos manifestando o universo contra essa pessoa, nós estamos fazendo ligações mentais de nível o pior possível. É a alma da magia negra, porque é a energia que desfaz, que desconstrói, que adoece. E aí nós estamos descendo ao nível daqueles que nos agridem. E sob o império da sombra que poderemos agravar senão a cegueira e a morte. Mal por mal, perdão, né, por ler essa parte. Significa o eclipse absoluto da razão. E sob o império da sombra que poderemos aguardar senão a cegueira e a morte, por mais aflitiva lhe seja a lembrança dessa mulher, recorde-a em suas preces, em suas meditações por irmã necessitada de nossa assistência fraterna. Nós queremos ouvir isso. Nós, passando por uma situação dessa, buscando amparo espiritual, queremos ouvir que nós é que temos que agir. É a leitura do Evangelho de novo. Trabalho e perdão. Ela já havia tido a resposta lá atrás. Mas na ânsia de buscar, então, eles levaram e mostrar. Agora, nós vamos aplicar
o evangelho que você estudou no lar, que você falou para os espíritos que ali estavam, que você acalmou o coração aflito deles, e para acalmar o seu, basta viver aquela proposta. Ainda, continua Aulos, não readquirimos nossa memória integral do passado, nem sabemos o que nos ocorrerá no futuro. Quem terá sido ela no pretérito? É uma pergunta. Alguém que ajudamos ou ferimos? Quem será para nós no porvir? Nossa mãe? Nossa filha? Não condene. O ódio é como um incêndio que tudo consome. Mas o amor sabe apagar o fogo e reconstruir. Segundo a lei, o bem neutraliza o mal, que se transforma, por fim, em servidor do próprio bem. Ainda que tudo pareça conspirar contra a sua felicidade, ame e ajude, sempre, porque o tempo se incumbirá de expulsar as trevas que nos visitam à medida que se nos aumente o mérito moral. Aí está a ação da mediunidade em benefício da pessoa sofredora. Não vai fazer o companheiro largar a amante, não vai tirar ela do caminho dele, mas vai dar força a quem está sofrendo, a quem está vivendo o processo, para que possa exemplificar a doutrina através da sua própria vida. É assim que os espíritos alcançam a luminescência superior. Nós não vamos nos iluminar enquanto dependemos que outros ajam para que a gente se sinta feliz. Nós precisamos ser feliz, independente de tudo, independente de todos. Porque é uma escolha nossa, da nossa individualidade. Então, não é meu filho, é minha esposa, é meu pai, é minha mãe, não, sou eu. Sou eu que preciso viver uma proposta que eu estudo, que eu falo sobre ela, que eu prego, que eu estimulo as pessoas a seguirem. E fazendo isso, eu tenho que ser o primeiro curado por essa própria proposta. Eu não posso estimular as pessoas a perdoar se não perdoam. Eu me lembro quando fui fazer um estudo, até mesmo no Albernes, né, me parece que foi do capítulo 15 do Evangelho, Fora da Caridade não há salvação. E para abrir o estudo, eu disse, olha, meus irmãos, nós vamos estudar uma proposta. Porque eu não sou um espírito que vive a caridade. A caridade, como Paulo coloca, de você suportar uns aos outros, de você aceitar a provocação sem se perturbar, aceitar a agressividade, não retribuir o mal com o mal, ainda não é a minha realidade, mas nós vamos estudar juntos e reforçar o nosso ideal para o crescimento. Só que chega uma hora onde nós, nesse período todo de reflexões, nós estamos há um ano longe das nossas atividades na casa espírita, mas com certeza caminhando para retornar, mas com uma mentalidade nova. Agora é hora de viver a proposta que tanto tempo estamos estudando, estamos divulgando. É hora de colocar ela para fora. A doutrina espírita já entrou em nós. Nós já refletimos com ela. Nós já entendemos a proposta, mas a gente ainda não exporta ela através de pensamentos, palavras e ações. É isso que Aulos está convidando a Anésia a fazer. Anésia, você é uma trabalhadora valiosa de um núcleo de trabalho e vive, né, o seu calvário. Então é a hora que você precisa exemplificar a fé até para que o seu esposo desperte, porque não vai ser na agressividade, não vai ser na vingança que ele vai retornar para você. Mas na sua remissão, no seu crescimento como pessoa, como mulher, sem acusá-lo, sem acusar a nova companheira, cuidando das filhas, cuidando do lar, fazendo o que há de melhor em benefício dessas almas, você vai crescer e eles vão seguir a sua própria luz.
Anésia, assemelhando-se a uma criança resignada, pousou no benfeitor os olhos límpidos como a prometer obediência, e Aulos, afagando-a, recomendou: volte ao lar e use a humildade e o perdão, o trabalho e a prece, a bondade e o silêncio na defesa de sua segurança. A mãezinha enferma e as filhinhas a reclamar-lhe um amor puro, tanto quanto o nosso Jovino, que voltará mais experiente ao refúgio do seu coração. Olha só o que ele está falando. Jovino voltará. Ele não quis dizer nem que vai ser nessa existência. Um dia, esta alma, Jovino, vai despertar e falar assim, meu Deus, eu tinha um anjo dentro de casa. E troquei por uma ilusão, por um momento de vigilância. E aí ele vai crescer espiritualmente para merecer novamente a companhia dela. É dessa forma que o Evangelho nos ensina a viver. Não é uma forma natural para nós, é um desafio de atitude. Anésia ergueu a cabeça para o firmamento, constelado de luz, pronunciando uma oração de louvor, e em seguida tornou a casa. Vimos-la despertar no corpo carnal, de alma renovada, quase feliz. Enxugou as lágrimas que lhe banhavam o rosto e tentou ansiosamente recordar ponto a ponto a entrevista que tivera conosco. Em verdade, não conseguiu alinhar senão fragmentárias reminiscências, mas reconheceu, reconfortada, sem revolta e sem amargura, como se mãos intangíveis lhe houvessem lavado a mente, conferindo-lhe uma compreensão mais clara da vida. Recordou de Jovino e a mulher que o hipnotizava compadecidamente, como pessoas a lhe exigirem tolerância e piedade. Profundo entendimento brotava-lhe agora do espírito. A compreensão da irmã superara o desequilíbrio da mulher. Ela pediu ajuda e recebeu ajuda. E, sobretudo, ela aceitou a ajuda. Ela não se revoltou mais com aquele quadro. Estava agora renunciando à presença do homem, Jovino, mas não a do irmão, não da alma, do ser individual, que estará, sim, dentro do lar, mas com pensamento fora. Aceita a presença agora dessa nova companheira, como uma alma doente, quem sabe no passado que fizeram juntos, para que nesse reencontro ele se sentisse fragilizado a voltar aos interesses para ele. E Aulos ainda faz uma pergunta: e que serão vocês no futuro? Lembremos de André Luiz. Seu pai, um homem de grandes propriedades materiais, tinha a família e tinha ainda duas outras famílias, duas outras mulheres a quem ele prometeu e não cumpriu o afeto de um lar. Quando desencarnou, a esposa que perdoou e que entendeu cresceu a tal ponto que vivia acima da colônia de nosso lar. E ele preso nas correntes mentais daquelas almas que se iludiram durante toda uma vida na expectativa que ele abandonasse o lar e viesse a conviver com elas. E aquela cobrança dessas almas foi a tal ponto que chega o momento em que a alma mais pura, atraída, ofendida, ridicularizada, mas aquela que perdoou e trabalhou em benefício deles, regressasse à terra na condição de esposa novamente, daquela alma que já havia caído, para receber as duas almas em sofrimento como filhas do seu coração, amá-las como filhas, amamentá-las, para que ele pudesse sublimar um sentimento ferido. É a renúncia das almas que cresceram espiritualmente, que são
a luz das nossas vidas, dos nossos caminhos, dos nossos lares. Ninguém vai crescer espiritualmente sem mudar, sem modificar a si mesmo, sem lapidar valores, sem se ferir naquilo que carrega, que é desnecessário, que é o orgulho, que é a vaidade. E que nós, às vezes, achamos que é um direito, né? Eu tenho o direito de ser feliz. Claro que tem. A Nésia será feliz, não como uma mulher, mas como uma irmã. E aí, e para isso, é necessário um crescimento espiritual muito grande. Talvez muitos de nós, com toda sinceridade, não tenhamos essa altivez espiritual. Talvez muitos desistam, e com razão, ainda não estão no ponto de renunciar a este convívio. Então, eles se distanciam e se consorciam novamente para se robustecer espiritualmente, para, quem sabe, no futuro, terem a resistência espiritual para crescer. Não é obrigado a conviver. Em momento não eles disseram, você é obrigado a conviver. Não, você tem um convite. Se você não quiser, se você quiser separar de Jovine e viver sua vida, você também tem livre-arbítrio. É ele que corrompeu o lar. Mas se você quer sublimar o seu casamento, você vai renunciar à sua felicidade de mulher e vai abraçá-los como almas queridas, frágeis do seu coração. E ela aceita essa proposta para sair desta vida vitoriosa, com estágio muito maior, com um passo muito maior no crescimento espiritual. Talvez nós ainda não estejamos prontos para uma atitude dessa. Mas a teoria nós já temos. A partir de hoje nós sabemos o processo. Não é a vingança o caminho. Se eu não tenho a sobriedade de Anésia para conviver, eu me distancio e vou viver a minha vida sem ferir ninguém, sem julgar ninguém. Mas se eu já tenho essa altivez espiritual, essa capacidade de enxergar muito além da felicidade mundana das convivências e das conveniências sociais, eu vou silenciar e crescer. Esse ser o convite que foi feito para ela. Não é fácil, concordo com vocês. Profundo entendimento brotava agora do espírito, a compreensão da irmã superar o desequilíbrio da mulher. E pensava, que adiantaria revolta ou desânimo quando lhe competia a defesa do lar? Fazendo justiça com as próprias mãos, não prejudicaria aqueles que lhe constituíam a riqueza do coração? Em qualquer parte, o escândalo é a ruína da felicidade. Não devia render graças a Deus por sentir-se na condição de esposa digna? Sim. De certa pobre criatura que lhe perturbava, o marido, não havia acordado ainda para a responsabilidade e para o discernimento. Necessitava, pois, de compaixão e de amparo, ao invés de crítica e azedume. Consolada e satisfeita, passou a medicação da genitora. Hilário, admirado, exaltou os méritos da oração, ao que Aulus enunciou. Em todos os processos de nosso intercâmbio com os encarnados, desde a mediunidade torturada à mediunidade gloriosa, a prece é abençoada luz, assimilando correntes superiores de força mental que nos auxiliam no resgate ou na ascensão. Quando nós entendermos a grandiosidade que é a prece, que é a oração, nós vamos passar muito mais tempo da nossa vida orando, agradecendo, louvando e até pedindo, do que reclamando. Do que viver no azedume,
sentindo sempre-se perseguido ou injustiçado. O nosso entendimento da vida vai ser muito maior, porque estaremos convivendo com almas que pensam e que promovem o nosso crescimento para a vida espiritual. Indicando a dona da casa, agora em serviço no aposento, meu colega observou. Vemos então nossa amiga preciosa mediunidade a desenvolver-se. Como acontece a milhões de pessoas, disse o orientador, ela detém consigo recursos medianímicos apreciáveis que podem ser inclinados para o bem ou para o mal, competindo-lhe a obrigação de construir dentro de si mesma a fortaleza de conhecimento e de vigilância, na qual passa a desfrutar em pensamento as companhias espirituais que mais lhe convenha a felicidade. E para a gente encerrar esse capítulo, esse finalzinho. E pela prece busca solução para os enigmas que lhe flagelam a existência. Paulo sorriu e ajuntou. Encontramos aqui precioso ensinamento acerca da oração. Anésia, mobilizando-a, não conseguiu modificar os fatos em si, mas logrou modificar a si mesma. As dificuldades presentes não se alteraram. Jovino continua em perigo, a casa prossegue ameaçada em seus alicerces morais, a velhinha doente aproxima-se da morte. Entretanto, nossa irmã recolheu expressivo coeficiente de energia para aceitar as provações que lhe cabem, vencendo-as com paciência e valor. É um espírito transformado, naturalmente e um espírito transformado naturalmente transforma as situações. O assistente, contudo, interrompeu e lembrou o horário de volta. Por solicitação de Teonília, examinou a doente e concluiu que a desencarnação de Dona Elisa estava próxima. Externei o desejo de analisar-lhe o campo orgânico. Todavia, o instrutor recordou a hora avançada e prometeu voltar conosco em tarefa de assistência velhinha na próxima noite. Então, nós estamos estudando, esta família já há 3 capítulos, se não me engano, Vou até voltar aqui para a gente não se perder. Nós vimos o primeiro capítulo, que é a dominação telepática, que é a dominação que aquele espírito, essa nova companhia de Jovino fazia, o processo da fixação mental. Nós vimos a mediunidade e oração, que através do culto no lar, a prece, a preparação que ela fez, ela se pôs em condição da espiritualidade intervir junto a ela nessa excursão pelo mundo espiritual. Ela surpreende o marido, em adultério, entra naquela crise emocional e, ao mesmo tempo, tem força para reagir de forma sublime. E nós vamos entrar na próxima semana no capítulo 21, que é intitulado Mediunidade no Leito de Morte. Nós vamos acompanhar o desencarne, desta senhora, da Dona Elisa, que é a mãe de Anésia. Então, às vezes a gente julga, mas a Anésia, aceitar tudo isso. Lembremos da sua situação. Um lar, hipotecado, 3 filhas sendo educadas, a mãe doente prestes à desencarnação. Como romper com isso tudo? Pesa ali na própria consciência. Então, para não agredir, ela evolui e passa a amar. Talvez para nós isso ainda seja muito difícil, mas é uma grande oportunidade e um grande convite. É um dos capítulos mais profundos que nós temos nessa obra, que trata justamente do crescimento espiritual de uma pessoa. Quando nós pedimos ajuda à espiritualidade, eles virão nos ajudar com uma única condição, que a gente silencie as nossas reclamações e cresça espiritualmente, para que nos tornemos dignos também da ação espiritual superior que a todos está presente em nossas vidas. Então, nós vamos agradecer a Deus. É o momento agora
de recolhimento. É um momento também de inspiração. O exemplo de Anésia nos comove, Senhor. De uma trabalhadora da seara espírita, que vive agora a traição do esposo, o abandono do amor dos seus dias, convive em casa como um estranho, e passar a amá-la agora como um irmão, e a sua nova companheira também como uma irmã em desequilíbrio. Não se abater para que as filhas continuem tendo nele a visão do pai. Silenciar o seu sofrimento perante elas. Desdobrar seus cuidados da mãe prestes a desencarnar. Tendo às vezes apenas a oração como um reconforto e o evangelho como uma orientação segura para a sua vida. Nós também, Senhor, vivemos provas muito menores que essa, talvez, ou outras compatíveis. Ensina-nos, Senhor, a sermos dignos da ação espiritual superior. Que possamos aprender com os erros e crescermos espiritualmente para alcançarmos o mar da sabedoria divina. Nosso Pai Celestial nunca nega recurso àqueles que oram e pedem. Mas nem sempre a resposta é aquilo que esperamos, porque na maioria das vezes queremos uma solução rápida e não um trabalho interior profundo de renovação e de atitude. Que possamos, Senhor, nesse período todo de reflexões e estudos, nos prepararmos para a vivência. O Evangelho precisa de almas ativas e não de espectadores que apenas se alegram com a proposta, mas no momento de viverem essa proposta, acabam adoecendo nas suas próprias intimidades, nas suas dificuldades, cada um, como diz o próprio Evangelho, buscando a sua casa de campo, os seus afazeres. É hora de trabalharmos como os trabalhadores da última hora. Se não temos grandes provações que nos cercam, é porque ainda não somos dignos de passar pelas pequenas. Tenhamos atenção à nossa educação com as pessoas, ao nosso convívio, ao nosso pensamento, e à medida que crescermos, nos credenciamos a quitar as maiores dívidas que ainda nos prendem ao solo árido deste planeta. Abençoe-nos, Senhor, a todos que estamos estudando junto, essa proposta não só de estudo da mediunidade, mas sobretudo do estudo do crescimento moral, para que possamos um dia aclarar nosso pensamento a tal ponto em conceber as correntes mentais superiores, sendo aqui nesta terra os intermediários da luz espiritual. Abençoe-nos a todos, abençoe-nos essa semana que se inicia, que possamos, Senhor, manter-nos em oração e trabalho no nosso crescimento espiritual. E o nosso Pai Celestial nos abençoe a todos, hoje, agora e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos pela presença, pelo carinho. Semana que vem